E a entrevista que você precisa ouvir é com a doutora Carolina Soares. Vamos falar de câncer, vamos falar sobre Outubro Rosa, Novembro Azul. Vamos conversar com essa médica que é formada lá em Volta Redonda, fez clínica médica em Belo Horizonte. Para nossa alegria, atende agora em Ribeirão Preto, veio morar aqui conosco, está lá no serviço CAON da Apivida. Doutora Carolina, bom dia, seja bem-vinda, obrigada pelo aceite. Bom dia, André, é um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes da Rádio Nova Ribeirão. Doutora, um tema delicado, um tema ainda gera tabus, gera dúvidas, medos, mas que é preciso ser abordado de frente. Sim, é um assunto de extrema relevância, né? Hoje em dia a gente vem tendo um aumento crescente dos novos casos de câncer na população mundial e é importante a gente ressaltar principalmente a prevenção. Tem o Outubro Rosa, todo o país pintado de rosa, vários locais do mundo, camisetas, faixas, os próprios públicos todos ali com essa sinalização. Tem agora o Novembro Azul, mas é necessário ir além. Além da visibilidade, é necessário atitudes concretas e objetivas para prevenir o câncer, é isso? É isso mesmo, André. A gente tem o Outubro Rosa, acabamos de sair do Outubro Rosa, indo para o Novembro Azul. É uma forma da gente valorizar e informar a população sobre a prevenção do câncer, né? O quanto mais a gente conseguir conscientizar, porque hoje em dia a gente sabe que tomando medidas de bons hábitos de vida, a gente consegue prevenir em até 30% dos casos de câncer. Então, visto que vem tendo um número muito crescente, são meses importantes que a gente consegue atingir um grande número de pessoas. Existem esses que são abordados com maior destaque, o câncer de mama em outubro, o câncer de próstata em novembro, tem o câncer de pele que, salvo engano, é aquele com maior recorrência. Mas, doutora, sinais. Vamos abordar o de mama, por exemplo. Tem sinais? Eu consigo... durante muito tempo se falou do exame de toque, depois em algum momento falou que não era para fazer o exame de toque, era para fazer mamografia, em outro momento volta ao exame. Uma mulher hoje, que está nos ouvindo agora, o que ela precisa ficar mais atenta no seu corpo para identificar pequenos ou grandes sinais? A mulher, eu falo que principalmente todas as pessoas, é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Mulher, homem, a gente tem que ter um conhecimento geral do nosso corpo para a gente conseguir observar quando tem alguma coisa diferente. Então, a mulher ficar atenta quando tem alteração na mama, se tem algum nódulo endurecido, algum carocinho mais duro, dor na mama, quando tem alteração na pele da mama, às vezes a gente fala que fica em casca de laranja, uma mama enrugada, quando tem saída de secreção pelo mamilo, secreção com sangue ou purulenta, né? Então, são mais esses sinais que tem que ficar atento e procurar um médico para poder estar fazendo exame. E a porta de entrada, ela sentiu alguma coisa diferente, ela procura a unidade de saúde, o clínico, e esse vai ter uma atenção e depois vai encaminhar? A sequência é essa? Isso, um clínico geral, né, posto de saúde, ou até o ginecologista mesmo, né, que já acompanha anualmente, porque a maioria das mulheres fazem acompanhamento anual com o ginecologista para estar fazendo os exames de rotina, então essa é a porta de entrada. Doutora, muitas mulheres tiveram uma experiência não muito positiva com a mamografia, sentiram dor, incômodo. Tem melhorado? Parece que a tecnologia evoluiu nesses exames? A mamografia é um exame que causa um certo desconforto porque aperta as mamas para poder fazer o exame, ter uma visualização melhor, né, de como está a mama. Mas, mediante o benefício que tem do exame, né, a importância que tem no diagnóstico precoce de um câncer de mama, é importante passar por esse desconforto. Hoje em dia os aparelhos estão mais novos, os desconfortos menores, mas ainda existe. Mas é muito importante estar fazendo. É o principal exame para rastreamento de câncer de mama.
Falou no desconforto feminino, vamos agora ao desconforto masculino. Via de regra, o homem não quer fazer exame de próstata. Ele não quer falar sobre o assunto, ele não quer ir na consulta e principalmente não quer fazer o exame de toque. Vamos conversar um pouquinho com os homens agora? Vamos. Como tranquilizar ou como conscientizar o homem sobre diagnóstico, rastreamento e identificação do câncer de próstata? Eu acho que o mais importante, André, é o homem entender que quando tem um diagnóstico precoce, no estágio inicial da doença, a gente consegue ter uma chance de cura de 95%, 90% a 95% de chance de cura da doença, né? Então, é uma chance muito grande, visto que tem um diagnóstico precoce. Então, é o principal motivador a motivar o homem a estar procurando, fazendo um rastreamento do câncer de próstata, né? O que acontece? Hoje as diretrizes não obrigam o toque retal, né, para poder estar tendo o diagnóstico. A gente acompanha com o PSA, que é um exame simples de sangue, né, uma coleta de sangue que todo homem pode fazer. E tem o auxílio de um ultrassom da próstata, ressonância também, que é um exame de imagem, né? Então, quando o médico tem uma alteração do PSA, ele pode estar também usando esses exames de imagem para um diagnóstico e não obrigatoriamente o toque retal. Isso é uma negociação paciente-profissional e dependendo do caso. Geralmente, inicia-se pelo PSA, talvez seja um dos primeiros momentos, até para ter comparativos. Faço hoje, faço daqui a algum tempo e vou analisar alterações. Isso, exatamente. O PSA é que vai conduzindo, mas isso é muito... geralmente quem faz esse segmento, esse rastreamento é o urologista, né, que é o médico especialista que acompanha próstata, né, o homem. Então, o médico também vai sentindo se há necessidade ou não de fazer o toque. Mas não é todo homem que ele tenha que fazer o toque retal. Doutora, o câncer é um tema que famílias não gostam de conversar sobre. Na minha família, por exemplo, você fala assim, aquela doença, está com aquilo. Nem a palavra era dita nos ambientes. Ultimamente tem se falado muito e ultimamente as estatísticas apontam um crescendo. Realmente aumentou a quantidade de casos ou estamos conversando mais sobre isso? E se realmente aumentou, o que poderia ser apontado como causas para esse aumento de tantas identificações, tantos diagnósticos de câncer acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo? Realmente teve um aumento de casos novos de câncer, André. Eu tenho muito no consultório os pacientes quando se ambientam, né, da oncologia, eles chegam assustados com relação ao número novo de casos, né, de verem tantos pacientes passando pelo mesmo problema. E a gente tem estudos recentes que fizeram uma pesquisa pesquisaram estatísticas dos anos de 1990 até 2019, ou seja, na era pré-Covid, né? E eles viram que teve um aumento muito grande de casos novos em pessoas nascidas nos anos de 1981 a 1995, antes dos seus 50 anos. Então, teve um aumento de 79% de casos novos, é um grande número, com 28% de mortalidade nessa faixa etária, antes dos 50 anos. Então, todo mundo ficou muito em alerta, e isso feito por estudos, mostrado em estudos recentes. E quais são as causas que foram vistas para justificar esse aumento dos números de casos? Alimentação, sedentarismo, né, falta de atividade física, tabagismo, contato com outras substâncias tóxicas, poluição ambiental, obesidade infantil e juvenil, que deixam marcas que acabam aumentando o número de tumores, principalmente ligados à obesidade futuramente, né?
Então essas são as principais causas. Então podemos chamar de doenças da modernidade. A pessoa está comendo mais, mas comendo mal. A pessoa está tendo mais acesso a bebidas, a substâncias lícitas ou ilícitas e está numa correria, não está se cuidando, não está cuidando do corpo, e isso tem efetivamente resultados ali. Por exemplo, hábitos alimentares. Eu não gosto de fruta, eu vou para os embutidos. Isso pode ser determinante para que eu fique com uma possibilidade maior de desenvolver um câncer? Sim, com certeza. A gente tem tumores que são mais diretamente ligados à alimentação, mas a maioria dos tumores, todos eles, né, tem um componente também alimentar. Então, o aumento de alimentos ultraprocessados, carnes vermelhas, isso tudo faz mutações ali no DNA, provoca um processo inflamatório no organismo que facilita ter processo de câncer. E hereditariedade, doutora? Eu tenho casos na família, tenho uma avó, uma mãe, uma tia. Eu preciso ficar mais atento? Eu preciso, de repente, começar antes a me consultar, a fazer exames? Existem cânceres que têm essa tendência desse fator hereditário? Sim, a maioria dos cânceres também tem o fator hereditário, né? Mas a gente orienta, sempre aconselha a família que tem um parente de primeiro grau, principalmente, né? Ou vários parentes de graus mais afastados, a estarem procurando, fazendo exames de rastreamento precocemente. Mas lembrando que a maior parte de causa do câncer não é hereditário. 80-90% do processo de câncer é causado por essas medidas de hábitos de vida saudáveis. Doutora, quando se falava em AIDS, tinha uma frase assim: você vai fazer o exame, vá consciente de que, existindo o diagnóstico, você precisa se tratar. Não é uma sentença de morte. Vai ouvir, mas vai se cuidar. Se falava muito isso nos meios. Câncer. Recebi a notícia. Se é precoce, eu tenho muito mais chance de me cuidar se eu fizer um acompanhamento estruturado, seguir as recomendações do médico. Hoje nós temos estatística, e vocês trabalham muito com estatística. Diagnósticos precoces efetivamente salvam vidas? Salvam sim, viu, André? Por isso a gente faz esse apanhado, né, no Outubro Rosa, Novembro Azul, dentre outros meses e outros cânceres, assim, para conscientizar as pessoas do quanto é importante ter um diagnóstico precoce. Porque, como eu falei, no câncer de mama, tendo um diagnóstico precoce, a gente também tem 95% de cura da doença. Então, é um tratamento para cura. A gente, hoje em dia, tem tratamentos muito modernos, estão sendo descobertas novas drogas para tratamento oncológico, né? Então, a gente consegue ter um percentual de cura muito grande se diagnosticado em estadios precoces. Então, agora, me parece que existe uma batalha da ciência. A cada dia se ouve uma técnica diferente. Essa semana foi anunciada até uma técnica de brasileiros de congelar para câncer de mama, uma técnica de congelamento e que tem efetividade, mas parece que você cria uma solução e o câncer muta ou surge um outro tipo. Como está essa batalha científica? Estamos perdendo? Estamos quase empatando? Como que a senhora enxerga esse horizonte da pesquisa, principalmente dos avanços de tecnologia? O tratamento vem tendo uma melhora muito grande. A gente vem fazendo uma pesquisa, né, o meio, né, científico, pesquisando muito sobre DNA, né? Então, hoje em dia os tratamentos são a nível de DNA mesmo para tratar o câncer. Então, as drogas estão sendo muito efetivas, a gente vem tendo uma porcentagem de cura mesmo do câncer, né? O que antes as pessoas achavam que era uma doença incurável, né?
Então, hoje não. De acordo com os tratamentos novos, vimos bastante chance de cura. Tem as imunoterapias, as drogas-alvos, né, que são terapias muito avançadas e com muito efeito benéfico. Eu sou muito otimista com relação a gente tratar a doença do câncer. Hoje nós tivemos essa evolução porque em determinado momento o tratamento acabava sendo muito radical e muitas vezes a pessoa ficava muito sensível. Então ela já tinha o câncer, ela ia para combater o câncer, a quantidade de drogas ou a intensidade de drogas era tal que parece que a pessoa ficava mais fragilizada. Diziam, mas é um mal necessário. E hoje nós temos tecnologias que o paciente efetivamente sofre menos. Os efeitos colaterais do tratamento são bem menores, é isso? É isso mesmo, André. Hoje em dia a gente faz todo um preparo com o paciente, principalmente na quimioterapia, que tem efeitos colaterais, toxicidades tão importantes que chegam a ter uma piora na qualidade de vida, né? Então a gente hoje tem medicamento para combater, por exemplo, o enjoo, que é um sintoma muito comum da quimioterapia, que são medicamentos muito eficazes. A pessoa consegue ficar sem ter enjoo ou ter um enjoo muito leve durante o tratamento. Outros efeito colateral também da quimioterapia que preocupa a maior parte das pessoas, principalmente mulheres, né, que chega a afetar, que é a queda do cabelo. Hoje em dia a gente tem a crioterapia, que é a touca de gelo, né, que consegue conservar em uma porcentagem o cabelo da mulher também. Então não chega a afetar esteticamente, ela consegue ter um convívio social durante o seu tratamento oncológico. Doutora, nós a convidamos para falar sobre prevenção, sobre cuidados, e é efetivo lembrar sempre, gente, previna-se, fique atento, ouça, mas também é necessário falar de tratamento. E aí, se uma pessoa recebeu um diagnóstico hoje, pessoa agora, foi num serviço, fez o exame, geralmente, salvo engano, se faz exames primeiro para depois fechar diagnóstico. Quando se dá a notícia para a pessoa e para o familiar, além do abalo do momento, o que a senhora costuma orientar para pacientes e familiares a partir desse momento em que, olha, eu tenho um problema, mas existe solução para esse problema? Como que é essa abordagem, doutora? É uma conversa muito clara do médico com o paciente, ali que com o paciente e com os familiares, que os familiares também vão muito angustiados com o momento, né? Então, é uma conversa clara e de muita empatia que a gente tem que ter, a gente como médico, com a história do paciente. Então, você faz todo um acolhimento. Eu, pelo menos, procuro ouvir o que ele está pensando, qual que foi o impacto que ele teve ao receber essa notícia, né? Quais são os problemas principais, e reforço sempre que a gente tem bons tratamentos para tratar a doença, que ele não vai estar sozinho nessa caminhada, né? O tratamento oncológico, ele é bem feito quando ele é multidisciplinar, quando ele é feito pelo um conjunto, o médico, tem o enfermeiro, tem o psicólogo, tem o nutricionista, fisioterapeuta. Então, quando o paciente recebe esse cuidado multidisciplinar, ele sente mais segurança de que está sendo bem tratado e ele é tratado como um todo. Essa equipe multiprofissional está ali à disposição do paciente, ele não está só. Mas a gente tem informações, por exemplo, câncer de mama, tem casamentos que acabaram porque o marido não teve suporte, não teve preparo de ser parceiro nesse momento que a mulher precisa tanto. Tem vários relatos de familiares que não estavam preparados ou que não se fizeram solidários, parceiros nesse momento da vida, que pode ser superado, como a senhora disse. O que a gente poderia falar agora, para quem está nos ouvindo e que tem um familiar com diagnóstico de câncer? O que a gente poderia falar para esse esposo, para essa esposa, para esse filho,
para esse irmão? Que mensagem seria importante colocar na cabeça e no coração dessas pessoas? Para os familiares, a maior parte fica muito angustiado de ver uma pessoa tão amada, né, que ama tanto, que quer tanto bem, estar passando por uma doença tão grave. Então, mas assim, e quer passar no lugar da pessoa, mas não tem como, né? Cada um vai passar o seu processo que veio passar nessa vida. O que eu sempre oriento para o familiar é estar ao lado. O que o familiar pode fazer com relação ao seu parente tão amado e querido é estar ao lado, dando apoio, dando amor, dando carinho, que isso para o paciente é extremamente importante. Ele receber isso no momento que ele vai estar tão fragilizado pela doença e pelo tratamento que fragiliza. Então, o que a pessoa pode mais fazer é estar do lado, oferecendo suporte. A senhora falava da equipe multidisciplinar e o próprio ambiente de tratamento mudou muito ao longo dos tempos. Existem serviços oncológicos, por exemplo, para criança que às vezes a criança nem lembra que está num hospital ou que está num serviço. Essa chamada hotelaria, esse entorno, esse cuidado no serviço e na casa também é fundamental para que a doença para que isso não seja uma coisa pesada, para que a gente tenha uma leveza consciente para enfrentar essa fase? Sim, André. A gente tentar humanizar o tratamento, né? Que não deixar muito técnico, muito frio, né? É super importante. Lá onde eu trabalho, né, no CAOM, a gente tem os televisores, a gente tem um serviço muito interessante, muito legal, que é uma ONG que vai visitar todo mês, uma vez por mês pelo menos, com os cachorros, que eles vão visitar os pacientes. Então, levam muita alegria nesse momento que eles vão, né? A gente procura fazer atividades também. Já tivemos desfile, música, né? Para tentar humanizar ao máximo e descontrair o ambiente, para não ficar realmente um ambiente pensando só em doença, né? O tempo todo. Vamos falar agora, estamos recebendo a doutora Carolina Soares, estamos falando sobre prevenção, tratamento, falando sobre câncer em geral. Mas, doutora, eu acompanho alguns estudantes de medicina que têm uma visão muito assim: eu vou fazer a área estética, eu vou montar uma clínica e vou cuidar do rosto, da vaidade das pessoas e vou ganhar muito dinheiro. Tem alguns que falam: eu vou para pediatria, é mais trabalhosa, a mãe vai me ligar domingo à tarde, mas eu gosto desse contato com as crianças. O que motiva uma profissional que está ali na faculdade, na sua residência, ir para esse campo da medicina que é extremamente delicado e por vezes também sofrido, sim, porque são dramas mais intensos. O que motiva um profissional a escolher e o que motiva a senhora a acordar toda manhã e se dirigir ao CAOM? Eu acho que é uma resposta bem pessoal, viu, André? Eu acho que na medicina realmente é o que você falou, temos várias áreas de atuação, várias especialidades com manejo totalmente diferente, né? Tem áreas que são mais de urgência, áreas mais de consultório, pacientes eletivos, cirurgia, e ainda bem que as pessoas são diferentes e cada um tem um perfil para uma área, né? O meu, pessoalmente, eu encontrei como um chamado mesmo, né? Enquanto eu estava fazendo a residência de clínica médica, atendi um paciente com familiares muito fragilizados pela doença e precisando de um acolhimento muito grande. E eu senti que é o que eu gosto, o que eu vim fazer. Eu gosto de conversar, de cuidar das pessoas. Então, realmente, o dia a dia não é fácil, né? A gente lida com doenças e com situações graves todos os dias, mas o que me motiva é saber que
eu sinto como um chamado e eu vim para isso. Então é isso que eu sempre tento lembrar quando a gente cansa um pouco, né? Então eu tenho uma fé muito grande também e isso me motiva e eu sempre lembro disso quando também fico frágil no meu momento profissional. A fé também nesse momento, e isso é importante, as pessoas têm, claro, é um profissional técnico, precisa ser técnico. Tem momentos em que tem que dar uma notícia, tem que tomar uma atitude, o pessoal da cirurgia tem momento que tem que optar por um caminho, mas essa questão de acreditar em algo, seja o que for, que nome tenha, é um fator também que acaba sendo, no seu caso pessoal, é claro, estamos falando de intimidade de uma profissional da medicina, acaba sendo determinante para definir o que eu atendo, como eu falo, o que eu faço e de que maneira é meu dia a dia. É isso? Passa por isso? Passo por isso todos os dias, o tempo todo, André. Eu trabalho juntando a minha fé com as evidências científicas e é assim que eu conduzo os casos, né? E a fé eu acho muito importante para todas as pessoas no seu, cada um no seu, na sua religião, né? Do seu jeito, conforme for levar a fé. Mas você ter uma fé, a gente já sabe que também tem benefícios na saúde, ter fé, ter gratidão. Então, isso é importante também. Doutora Carolina, vamos fazer um checklist aqui então rapidinho. Mulheres, prevenção, cuidados, vamos lá, hein? Mais uma vez, já falamos aqui, mas vamos repetir para você que é mulher. Que câncer de mama eu preciso ficar atento, eu primeiro preciso acostumar a me enxergar, né? Muitas mulheres, lamentavelmente, têm tanto compromisso durante o dia que estão parando de se olhar não só interiormente, mas de simplesmente se contemplar no espelho mesmo, né, doutor? É no banho, é ali reservado. Vamos voltar naqueles cuidados para que eu tenha minhas pequenas dicas de que eu posso estar com alguma coisa que mereça uma pesquisa mais efetiva. Isso. Então, as mulheres observarem quando tem algum nódulo ou caroço na mama, né, seja doloroso ou indolor, tem que estar prestando atenção. Se a mama está vermelha, se teve mudança na alteração da pele, uma pele mais em casca de laranja, mais espessa, mais grossa, se tem saída de secreção pelo mamilo, purulenta ou sanguinolenta, né? Então tem que estar procurando um médico. Mas o objetivo é procurar também, principalmente antes de ter os sintomas. Então, a prevenção, a gente faz um rastreamento para o câncer de mama com mamografia. Esse ano a gente teve uma atualização do Ministério da Saúde, que agora eles têm cobertura, o SUS tem cobertura para pacientes a partir de 40 anos, o que antes não tinha. Então, como que ficou na atualização recente? De 40 a 49 anos, tem cobertura pelo SUS sob demanda. A paciente vai no médico, tem uma conversa com o médico e se ele solicitar, vai ter liberação pelo SUS. De 50 a 74 anos, é cobertura obrigatória, o SUS orienta, está fazendo a cada 2 anos. Mas a gente tem diretrizes também da Sociedade de Mastologia, que orienta, está fazendo anualmente. E, a partir dos 74 anos, pelo Ministério da Saúde, fazer também conforme demanda entre o paciente e o médico. Vamos falar agora com homens. Dicas para os homens. Será que dificuldade ao urinar é algum indicativo? O que a senhora pode falar? Homens, fiquem mais cuidadosos com isso. Para os homens, André, quais são os sintomas que tem que gerar um alerta? Quando tem dor ou dificuldade para urinar, quando o jato urinário fica mais fraco, quando tem presença também de sangue na urina ou no sêmen, quando tem dificuldade para ejaculação
Então isso o homem deve ficar atento e procurar o médico também para estar olhando esses sinais. Não enrola, não adie, não sofra por antecedência. Procure o profissional, é isso? É isso mesmo, o mais rápido possível. Morando em Ribeirão, temos que falar de câncer de pele rapidamente. Câncer de pele, doutora, o que eu tenho que ficar mais atento aí? O que eu devo evitar e que cuidados eu devo ter? Câncer de pele, a gente fica atento a como que manchas novas na pele, né? Não aquelas que já nasceu antes. Então, apareceu uma manchinha nova, preta, mais escura, tem que estar procurando um dermatologista para estar avaliando. Para as manchas que já existiam antes, a gente observa se teve aumento, se teve mudança no aspecto, se as bordas dela estão irregulares, se está mudando a cor da mancha. Então, isso tudo você tem que ficar atento e tem que estar procurando um dermatologista, que é o médico especialista da pele. No Tudo de Melhor, recebemos a doutora Carolina Soares, que agora, sua mensagem final, doutora, para quem está nos ouvindo pela Rádio Nova Ribeirão, para quem está nos assistindo pelo YouTube, o que a senhora deixa de mensagem final, ou que eu não perguntei, mas que é importante deixar registrado? A mensagem final, e acho muito importante, André, é as pessoas estarem procurando fazer esses rastreamentos de rotina, porque prevenir é importante, porque a gente consegue, tendo hábitos de vida saudáveis, a gente consegue prevenir em 30% de câncer. Então, a gente consegue evitar de ter câncer apenas de ter hábitos de vida saudáveis. E isso qualquer um pode ter, né? Então, a minha mensagem final é essa. Agradeço o convite, fico à disposição para mais conversas futuramente e agradeço a todos que estão ouvindo a rádio. E se você ficou com alguma dúvida, me mande aqui no WhatsApp no 960008600 e ela volta, hein? Que legal, ela prometeu, ela volta aqui.